Meus irmãos, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Breve leitura bíblica nesse início de culto, antes do nosso momento de oração inicial. E eu quero ler com vocês um pequeno trecho de Isaías, do profeta Isaías, o capítulo 48, os versículos 17 e 18. Opressão, de dificuldade que o povo vinha passando e enfrentando. Deus diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Eu leio de novo o versículo 18 que diz: se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Vamos orar, assim como nós estamos, vamos orar acerca dessa palavra. Senhor nosso Deus, Tu falas conosco de fato como um pai interessado no nosso bem, interessado no nosso progresso, interessado de que nós cresçamos, nos desenvolvamos, de que nós alcancemos o alvo para o qual fomos criados. O problema é que tantas e tantas vezes, ó Deus, nós não queremos Te ouvir, nós não queremos entender o que o Senhor tem a nos dizer. Nós nos fechamos para Ti, para a Tua palavra, e queremos viver a nossa vida de maneira autônoma, ser senhores de nós mesmos. E ao fazer isso, tantas e tantas vezes nós nos machucamos, nós nos perdemos. Ó Deus, que em nome de Jesus, ao longo da nossa trajetória, nós tenhamos as nossas percepções desimpedidas de entender o que o Senhor tem para nos falar, para nos comunicar. Obrigado a Deus que o Senhor tem aberto a nossa compreensão, obrigado a Deus que o Senhor tem agido nas nossas vidas, obrigado a Deus que o Senhor tem feito a Tua obra em cada um aqui nesse lugar. E hoje, mais uma vez, nós queremos orar por essa manifestação do Senhor e do Teu Santo Espírito para nos quebrantar diante da Tua palavra, para nos amolecer diante da Tua voz. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor Deus, porque tantas vezes nós somos tão duros em nossa autonomia diante de Ti. E queremos orar, ó Deus, para que nos tornemos mais sensíveis àquilo que o Senhor tem para nos mostrar. E isso servirá como remédio para nós. Isso trará paz para o nosso coração. Isso nos colocará por caminhos verdadeiramente retos, como a Tua palavra aqui diz. Assim nós oramos, assim nós Te pedimos que esse culto seja um momento de grande bênção para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje a gente conclui mais uma série, mais um ciclo de mensagens. A gente chega ao final de mais um momento importante. Estamos ainda, né, refletindo nesse tema acerca dos relacionamentos, muito além da superfície, mergulhando fundo nos relacionamentos. No início do mês, no dia 10, nós falamos sobre essa expressão, mais amor, por favor. Depois falamos sobre amizade, a importância de nós nos conectarmos de maneira profunda com pessoas que nos conheçam, pessoas que possam ter a coragem de nos dizer coisas importantes, que nos abram os olhos, que não permitam que a gente permaneça, às vezes, literalmente na ignorância acerca de certas escolhas que estamos fazendo. Pessoas que tenham coragem de dizer: Daniel,
o que você está fazendo, a maneira como você está procedendo não é legal, é perigosa para o seu casamento, é perigosa para a sua vida, nesse ou naquele sentido. Amizade nesse sentido mais amplo e mais profundo. Na semana passada nós falamos sobre aceitação, pegamos um texto do apóstolo Paulo em que ele debate esse tema em torno de uma questão específica que estava acontecendo na igreja em Roma, e nós então aplicamos isso para a nossa própria realidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perdão, amar e perdoar, mas o tema, o foco hoje é sobre essa palavra do perdão. Não vou falar de novo da justificativa da série, vamos direto para a introdução do tema. E a primeira coisa que a gente gostaria de colocar aqui, pode colocar na introdução, tá bom? A primeira coisa que eu gostaria de afirmar nessa manhã, a título de introdução, que amar é um risco. Quando a gente decide amar, quando a gente resolve amar, a gente está se expondo, a gente está baixando a guarda, a gente está se fragilizando diante de outra pessoa. Então, o amor sempre implica em risco, sempre. Se você amar alguém, você vai correr riscos, ok? E ao fazer isso, ao correr riscos, a gente pode ser ferido emocionalmente, a gente pode experimentar uma traição, a gente pode ser desconsiderado na tentativa de alcançar o amor da outra pessoa. Alguém pode se aproveitar da nossa fragilização, do fato de que nós baixamos a guarda, essa pessoa pode nos diminuir, ela pode nos humilhar, a gente pode experimentar rejeição, a gente pode experimentar desvalorização, pode ser ignorado, pode ser enganado. Algumas pessoas são até agredidas fisicamente. Meu Deus do céu, então amar é uma coisa perigosa demais, né? Ninguém vai querer se aventurar a isso, mas é um dado, ok? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Nós temos duas opções, então, nessa área. A primeira delas é decidir amar e correr o risco de ser ferido no processo. Certo? Não, eu quero amar, eu quero viver e eu quero amar, eu quero experimentar o amor, eu quero viver a partir do amor. Se você decidir amar, você vai correr riscos. E você precisa fazer isso conscientemente. Ou você pode proteger-se e automaticamente desistir do amor. Certo? Porque quando nós dizemos a nós mesmos, ninguém nunca mais vai fazer isso comigo de novo. Nós estamos levantando um escudo, nós estamos dizendo que nós vamos nos proteger. Só que ao fazer isso, nós estamos bloqueando não apenas o perigo que aquela pessoa implica nas nossas vidas, mas também a possibilidade de que outras pessoas possam vir a verdadeiramente nos amar. Então esses traumas, essas situações que às vezes levantam esses bloqueios, erguem esses muros, esses escudos invisíveis, psicológicos na nossa vida, eles acabam bloqueando a possibilidade da gente também experimentar amor. Ok? Então nós temos essas duas opções. Gostaria de seguir adiante dizendo assim, se você optar pela opção 2, que é proteger-se e desistir-se do amor, provavelmente você viverá um pequeno inferno, que é o inferno da solidão, porque a solidão é infernal, ok? Em segundo lugar, provavelmente, e quase sempre é assim, que os seus olhos se tornarão maus. E todos os lugares aonde você colocar os teus olhos e todas as pessoas para quem você colocar os olhos, elas de alguma maneira estarão manchadas com a maldade do teu olhar. Quando nós nos tornamos pessoas machucadas, nós enxergamos mal em tudo e em todos. Ninguém presta, ninguém serve, ninguém é bom o suficiente.
todo mundo é hipócrita, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. O mundo é assim. Tem pessoas, quando chega num nível patológico, daí já tem gente até atrás da porta tentando fazer mal para mim, né? Certo? Isso não tem a ver com o mundo, não tem a ver com as pessoas, isso tem a ver com o nosso olhar. Tem a ver com o fato de que nós colocamos um óculos cinza por meio do qual nós vemos toda a realidade no nosso entorno. O mundo não é assim. Mas os óculos que nós usamos faz com que o mundo se torne assim. Esse óculos da dor, esse óculos da mágoa, esse óculos da raiva, esse óculos do trauma, faz com que o mundo seja assim. E com que as pessoas sejam assim. E então, a gente não consegue aprofundar relacionamentos, porque quando as pessoas começam a se aproximar demais, a gente diz, opa. Isso nunca vai acontecer comigo de novo. E a gente então não se conecta. Às vezes até tem mecanismos em que a gente repele as pessoas, em que a gente começa a se tornar agressivo com as pessoas, porque a gente quer que as pessoas se afastem, porque na medida em que elas se afastam, a gente pode dizer, viu, tá vendo, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Mas a pessoa não se afastou porque ela quis, mas porque, na verdade, no fundo, nós a repelimos. E nós queríamos fazer isso inconscientemente, para comprovar de que a nossa teoria de que o nosso óculos é a verdadeira visão do mundo. Amém até aqui? Suas falas, as falas de alguém que escolhe se proteger e desistir do amor, são sempre intermináveis justificativas sobre si mesmo e acusações sobre os outros. Então, eu diria assim, amar é perigoso, mas desistir do amor para se proteger é uma péssima escolha para começo de conversa. Amém? É uma péssima escolha. Então vamos adiante. Se você optar pela opção 1, amar e correr o risco de ser ferido no processo, então nesse caso, a conversa que nós vamos ter aqui hoje é para você. Porque se você decidir amar, então, junto com a decisão de amar, você precisa também dessa habilidade de perdoar. Ok? Porque, na verdade, seguindo mais um slide, na verdade, a pergunta nos relacionamentos não é se as pessoas vão me ferir ou não vão me ferir. A pergunta é, o que eu vou fazer com aquilo que fizerem comigo? Certo? Então eu nem estou dizendo que se você decidir amar, provavelmente você nunca será ferido. Eu estou dizendo que se você decidir amar, provavelmente em algum momento sim você será. Mas que, apesar disso, aquilo que as pessoas fazem conosco, fizeram ou farão, elas não precisam ter a última palavra, elas não precisam definir aquilo que a gente é, aquilo que a gente sente, as nossas reações e o nosso olhar sobre o mundo. O que farei com aquilo que fizerem comigo, ou o que farei com aquilo que fizeram comigo, ou o que farei com aquilo que farão comigo? Essa é a questão. Essa é a pergunta. Quem ama, em algum momento, pode ser ferido. Um exemplo clássico para isso, que eu não citei aqui, logo em seguida eu entro no texto bíblico, mas um texto, uma história, né, da Bíblia, do exemplo de Jesus, é o fato da maneira como ele, nos últimos dias de vida, é traído por um dos 12, ele escolheu nominalmente, depois de uma noite de oração. Mas então ele escolheu muito mal. Passou a noite orando, era o próprio Jesus e ainda escolheu Judas.
Escolheu muito mal. Não, Jesus não escolheu o mal. A escolha de Jesus não determinou as escolhas de Judas. Jesus não escolheu o mal. Mas ele é atraído por um daquelas pessoas que fazia parte do seu círculo mais íntimo, é traído com um beijo. Alguém certa vez disse, Jesus era tão parecido com seus discípulos, que ao prender Jesus, tiveram que identificá-lo com um beijo, porque ele não era diferente dos outros. Então Judas combinou com os soldados, quando eu me aproximar, aquele que eu beijar é esse, vocês prendam ele. Ele foi levado para um julgamento injusto, feito às escondidas, na calada da noite, primeiro no Sinédrio, depois quando ele é conduzido para o julgamento que poderia levá-lo à pena de morte diante do governo romano, o governador percebe que aquilo se trata de uma questão religiosa, que não havia motivos para condená-lo à morte. A mesma multidão que gritou Hosana ao filho de Davi na quinta-feira, agora estava gritando crucifica-o, crucifica-o, instigada por alguns líderes religiosos. E Pilatos, por causa de uma conveniência política, ele lava as mãos, diz, não tenho nada a ver com o sangue desse homem, que o sangue dele caia sobre a cabeça de vocês, e manda matá-lo. Injustiçado, traído, abandonado, negado por Pedro na noite anterior, que disse, eu vou contigo até a morte. Humilhado, colocado nu, com uma coroa de espinhos, batido com varas, e as pessoas dizendo, se você é quem você disse que era, então profetiza quem é que está batendo em você. E finalmente, naquele desfile vergonhoso, carregando a própria cruz até o lugar da execução, e lá na cruz ele abre com os braços abertos, ele diz, Senhor, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Toda a maldade daquelas pessoas não definiu a reação de Jesus. Ele decidiu o que ele ia fazer com o que fizeram com ele. Não foi o que fizeram com ele que definiu o que ele fez. Ele definiu o que ele faria com aquilo que fizeram com ele. Não foi o que fizeram com ele que definiu o que ele fez. E nós somos discípulos e queremos ser discípulos desse homem, desse Jesus, desse mestre. E é por isso que nós vamos conversar então um pouquinho sobre isso a partir de Mateus 18, que é um texto clássico que você já leu muitas vezes. Então Mateus 18, 21, primeiro nós temos aqui Colossenses 3,13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. De novo, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Em Marcos 11, 25, existe uma questão condicional que também é falada no final do Pai Nosso. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. E no texto que nós vamos abordar mais precisamente, nós vamos ver que isso volta. Em Mateus 18, de 21 a 35, nós lemos assim. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E aqui Jesus não estava brincando de matemática, Jesus estava usando um superlativo para dizer para Pedro que ele deveria perdoar sempre. Ele não estava ensinando Pedro a anotar, quando dessem as 70 vezes 7, as 490, é isso?
Eu sou bom em humanas, exatas não é comigo. Quando desce as 490 vezes, então agora sim. Não era para sair com o caderninho anotando. Ele usou um superlativo, ele né, jogou lá para cima para dizer para Pedro, Pedro, essa tua matemática é legalista. Não é por aí que você não está entendendo o teor do evangelho. Ok? O texto segue dizendo, por isso o reino dos céus, aí Jesus conta uma parábola. Para explicar o que ele estava querendo dizer, ele conta uma parábola. Isso é muito comum nos evangelhos. Jesus quer ensinar uma verdade do reino dos céus ou do reino de Deus, então ele explica por meio de uma parábola. Ele diz assim, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Aqui a NVI traduziu como uma enorme quantidade de prata. O texto grego diz literalmente 10.000 talentos. Cada talento era 35 quilos de prata. 10.000 talentos, então, significavam 35 toneladas de prata. É, de novo, um superlativo, é uma cifra gigante, enorme. É um dinheiro que ninguém nunca viu diante de si naquela época. Ok? Era um dinheiro que nem o Império Romano não tinha guardado no seu banco, ok? Era dinheiro que não acabava mais. Então, ele diz, alguém tinha essa dívida de 10.000 talentos, uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Isso era uma questão da cultura da época. Se você se endividava, não tinha com que pagar, o que você tinha, tudo se transformava em bem daquela pessoa que era o credor. E você e sua família podiam ser vendidos como escravos, para saldar pelo menos em parte a dívida que você adquiriu. Certo? Que coisa tenebrosa, né? As pessoas iam pensar 2 vezes antes de soltar um cheque sem fundo. Dia 26. Versículo 26. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Com o que ele ia pagar tudo se ele era um servo? Como ele iria pagar tudo? Ele nem explica, ele só promete. Mas o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. O denário era um dia de serviço de um trabalhador braçal. Então ele devia 100 dias de trabalho. Vamos fazer uma conta rápida aí. Uma diarista ganha hoje em torno de R$ 150, é isso? É um valor aproximado. Vamos imaginar um dia de trabalho de uma diarista, R$ 150. 100 vezes esse valor, nós temos R$ 15.000, correto? R$ 15.000 é uma grana boazinha, né? Dá para ir para a pizzaria, dá para comprar uma roupinha nova, quem sabe, né? Dar uma entrada em alguma coisa, dá para fazer muita coisa com R$ 15.000, muita coisa mesmo. É um dinheiro bom. Mas é uma dívida impagável? Não. É uma dívida grande. 100 dias de trabalho é uma dívida grande. Naquela época, principalmente, você pensar que você paga isso em dias de trabalho, é uma dívida grande. Mas é impagável? É próxima daquilo que era a dívida do outro? Não fazia nem cócega. Monetariamente não tem base de comparação entre uma coisa e outra. Então o seu conservo caiu de joelhos, igual ao primeiro, e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse:
servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E aí o grande problema dessa parábola é o versículo 35. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Estava indo tão bem nessa história, aí Jesus termina falando isso. Desconfortável, no mínimo desconfortável, a forma como Jesus conclui a parábola, e vamos ver algumas reflexões sobre esse texto bem rapidamente. Para perdoar, em primeiro lugar, me parece que o texto aqui está dizendo que nós precisamos de uma mudança de ponto de vista. Qual era o problema de Pedro? Ao fazer essa pergunta sobre perdão. Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar a pessoa que peca contra mim? É assim que ele pergunta para Jesus. Até quantas vezes? Até 7 vezes eu devo perdoar a pessoa que peca contra mim? Quantas vezes? O fato de perguntar quantas vezes tem um teor legalista. Existia na cultura judaica, os fariseus, de maneira geral, ensinavam que era até 3 vezes, então muita gente gosta de dizer, né, que Pedro dobrou e ainda colocou mais um, para dizer, não, eu vou fazer muito mais do que os religiosos, do que a religião aqui da época está acostumada a fazer, né? Mas tudo isso demonstra a pergunta, o fato de ele dobrar e colocar mais um, o fato de ele quantificar a questão do perdão, tudo isso demonstra, tudo isso revela que Pedro se acha bom. Ele se acha bom. Ele é muito bom. E é justamente aqui que Jesus está tentando demonstrar que Pedro precisa de uma mudança de ponto de vista. Pedro se vê como vítima. Ele se encara assim. É a maneira como ele se entende. E aqui ninguém está dizendo que aquilo que foi feito contra Pedro, ou contra mim, ou contra você, que isso não nos feriu, que não nos machucou, que não nos magoou, que não foi sério, que não foi importante. Mas existe uma grande diferença entre sentir o que alguém fez, saber que foi grave, saber que isso doeu muito, saber que isso foi uma experiência muito terrível para nós, e encarnar o personagem da vítima. Uma coisa é saber que doeu, que machucou, que fez mal. Outra coisa é você vestir essa identidade e dizer, eu sou isso. Porque daí, nesse caso, já não é mais o outro que está nos destruindo, mas somos nós mesmos, pela decisão que nós tomamos de fazer conosco mesmos o que o outro fez com a gente. Será que então a ofensa gera o direito à raiva, à rejeição, à exclusão, à mágoa? É como se Pedro perguntasse assim, depois de 7 vezes, aí eu posso cortar então? Depois de 7 vezes, aí então eu posso ter a reação que eu no fundo já quis ter desde a primeira vez? É isso? O limite é 7. Passou de 7, aí a gente parte para as cabeças. Porque afinal de contas, caramba, o outro é mau. Está vendo o que ele está fazendo comigo? Então a ofensa gera esse direito à raiva, à rejeição, à exclusão, à mágoa? É uma pergunta, não estou dando uma resposta óbvia aqui, nem dizendo que isso é uma pergunta retórica. Ela não tem uma resposta simples, ok? Indo para um segundo momento aqui, perdoar é uma capacidade gerada por uma profunda consciência do quanto eu fui perdoado. Por que é que aquele homem que é perdoado daquela dívida impagável, uma dívida que ele não tinha como pagar, quando ele encontra um colega de trabalho que tem uma dívida bem menor do que a que ele tinha com seu senhor, ele não perdoa. Ele não tem consciência do valor do perdão que ele recebeu. Certo?
De alguma maneira, ele recebeu aquele perdão, ele disse assim, o meu patrão deve ter me perdoado porque eu devo ser bom mesmo. Eu mereço ser perdoado. Por isso ele me perdoou. Eu merecia. Ele não fez mais do que a obrigação dele de me perdoar. Que bom, ele me perdoou. Mas eu não tenho obrigação nenhuma de perdoar o cara que está devendo para mim. Ele não é bom, eu que sou. Certo? E aí ele coloca o colega de trabalho dele na prisão. Ele não tem consciência do valor do perdão que ele recebeu. Ele não está contrito, ele não está quebrantado, ele não passou por um processo de entender que ele estava, de fato, na beira do fim. Ele ia ser vendido, ele, a esposa, os filhos, o resto que ele tinha dos seus bens para saldar minimamente aquela dívida, e ele ia se tornar escravo de outras pessoas, ia perder sua liberdade. E ele é simplesmente perdoado e diz, olha, segue a tua vida, eu não vou fazer isso com você. E ele não dá valor. Ele acha que isso foi uma coisa automática, natural. Talvez ele achasse que era de fato obrigação daquele senhor. A gente precisa se dar conta também, a partir do Evangelho, que cada um de nós tinha uma dívida impagável. É disso que Jesus estava falando. Cada um de nós é esse servo que devia 10 mil talentos, que devia 35 mil toneladas de prata. E a gente não tem saldo para pagar. E por mais que trabalhe a vida toda, por mais que se empenhe em fazer o melhor que nós possamos, jamais nós seríamos capazes de saldar essa dívida com esse patrão. Essa é a realidade do pecado que Jesus está tentando demonstrar. Nós estávamos condenados, estávamos debaixo da ira de Deus, a ira de Deus era merecida sobre as nossas vidas, e ele tomou a decisão em Cristo Jesus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, ele toma a decisão de dizer, eu decido perdoá-los. Eu decido perdoá-los. Vocês não merecem, não é porque nós merecemos, mas é porque Deus é compassivo e misericordioso. Mas quando nós não entendemos que o perdão de Deus não é um direito nosso, mas é um tremendo privilégio, aí a gente também não entende que assim como nós fomos perdoados, nós precisamos perdoar. Quando nós entendemos que o amor de Deus é um direito, Ele tem a obrigação de me amar. Ele tem a obrigação de me perdoar. Afinal de contas, eu sou uma pessoa boa. Se a gente não se dá conta da nossa perdição, se a gente não se dá conta de que a gente estava sim debaixo da ira de Deus, se a gente não se dá conta de que nós estamos condenados, a gente vai se dar o luxo de condenar os outros. A gente vai se dar o luxo de dizer assim, olha, não perdoo. Não perdoe e acabou. Não te libero. Enquanto não me pagar cada centavo, vai para a prisão. Ainda que essa seja uma prisão da alma, do coração, da mente, de um psicológico adoecido, mas vai para a prisão. E Jesus está dizendo assim, querido, muda teu ponto de vista. Você não está entendendo o que aconteceu com você. Ele está dizendo para Pedro, Pedro, você está aqui falando comigo como esse maluco da parábola que eu vou contar agora. Porque o cara da parábola é um maluco, né? Ele tem 35 toneladas de prata de dívida perdoados, e aí ele sai, pega o companheiro e coloca na prisão. A parábola é ridícula, é uma história ridícula. No sentido assim, o cara que faz isso, ele está fora da casinha. Como é que ele não percebe? E o que Jesus está dizendo? Pedro, tu é esse cara. Tu é esse cara, me perguntando até 7 vezes. Tu é esse cara. Muda teu ponto de vista, perceba. Você foi perdoado de uma dívida impagável e agora você quer reter a dívida dos outros?
Como assim? Então a gente precisa dessa percepção de se saber debaixo da graça. Mas às vezes a gente fala de graça e eu tenho a sensação de que tem algumas pessoas que entendem justamente essa graça como uma espécie de direito. Querido, a graça de Deus não é um direito que nós temos. Você sabe quanto custou o perdão que foi alcançado na sua vida? 1 Coríntios 6,20 diz que nós fomos comprados por alto preço. E agora a gente precisa glorificar a Deus em nosso corpo por causa disso. A gente precisa responder a isso, a essa redenção que nos alcançou. Esse alto preço não pôde ser pago por mim e por você, mas foi pago por Jesus na cruz do Calvário. E é por isso que Jesus, quando chega no final dessa parábola, ele é extremamente incisivo e dizendo assim, olha, isso, o que foi feito por você, o que ainda seria feito por você, é algo muito grande. E o mínimo que se espera é de que você tenha uma atitude de retribuição ao que foi feito por você. Se você teve a sua dívida cancelada, se você foi perdoado, se você foi liberado para ter um recomeço, faça isso também com as outras pessoas que de alguma forma te machucaram, te magoaram, te feriram, te fizeram sofrer, que talvez atrapalharam algum aspecto da sua vida que poderia ser diferente. Até porque, seguindo mais um slide, até porque quem não perdoa, e de novo isso tem reflexo na parábola, vira algoz. Algoz é o carcereiro. Algoz é aquele torturador do calabouço. Sabe aqueles filmes assim, né? Que tem aquele calabouço, aquele lugar escuro, fedorento, com rato, não tem latrina, aquele negócio todo. E lá de vez em quando entra aquele algoz ainda com um chicote na mão e, né? E dá no sujeito que está preso lá dentro. O cara que não perdoa, o cara que diz para si mesmo assim, eu não vou perdoar, eu não quero e não vou, não faço, ninguém vai me demover dessa minha ideia. Ele vira algoz de si, ele vira prisioneiro de si mesmo, da sua mágoa, da sua ira, dos seus rancores. E o grande problema é que a gente começa também a se tornar alguém que começa a agredir as outras pessoas. Pessoas magoadas, pessoas feridas, pessoas machucadas, elas ferem as outras pessoas. A gente começa a projetar a nossa dor sobre os outros. E aí vira uma coisa triste, né? Então a pessoa que não perdoa geralmente diz, mas não é justo. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Ou ela tem que pagar pelo que ela fez. A gente olha para essa questão do perdão e diz, não é justo. Aqui se faz, aqui se paga. Né? Não é justo. E nesse sentimento e nessa ideia de justiça, a gente fica com a ideia de justiça e nesse processo a gente perde a paz, a gente perde a alegria, a gente perde o nosso bem-estar, a gente perde a capacidade de seguir adiante, a gente perde a capacidade de experimentar um amor genuíno, a gente começa a machucar as outras pessoas ao nosso redor. Então fica com essa justiça, com o seu desejo por justiça, se você acha que vale a pena. Você entende o que eu quero dizer? A gente se mata, a gente se destrói, a gente se arruína, a gente se sabota, a gente dá um tiro no próprio pé e diz assim, mas daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Do ponto de vista racional é uma loucura. Isso só se explica do ponto de vista da complexidade emocional. Mas do ponto de vista racional, o não perdão é uma loucura. A falta de perdão são as algemas que nos prendem a quem nos feriu.
Não importa onde a gente vá, essa pessoa vai estar lá como um fantasma. É interessante, né, que quanto mais a gente odeia alguém, mais próximo a gente traz essa pessoa da gente mesmo, porque a gente faz com que ela vá dormir com a gente acorda com aquela pessoa, a gente passa o dia com aquela pessoa. Quando vai tirar o cochilo da tarde, aquela pessoa está ali deitada do nosso lado. É um fantasma. É um verdadeiro fantasma, é um monstro. E a gente alimenta esse monstro. Ele se materializa, a gente briga com ele nos nossos pensamentos, a gente se imagina fazendo coisas horríveis contra ele ou contra ela nos nossos pensamentos. E quanto mais faz, mais perto a gente traz, e mais materializado esse ser vai se transformando na nossa vida. Quer dizer, de novo, do ponto de vista racional, se você não gosta da pessoa, e você percebe que justamente o ódio que você sente, a mágoa que você tem, o trauma que se instalou nesse processo, é o que justamente faz com que essa pessoa esteja ali o tempo todo, infernizando a sua vida. Então nada mais óbvio do que dizer, não, eu quero me desvencilhar desse fantasma. Eu não quero mais viver com fantasmas me rodeando, me assombrando nos meus sonhos. Quando eu fecho os olhos está lá, quando eu abro também está. Porque se não está na pessoa em si, está na figura de outras pessoas que eu confundo, porque eu começo a projetar minhas dores sobre as outras pessoas que convivem comigo. Quando desaparece é porque de fato a gente acaba projetando. E aí a gente acaba machucando os outros, a gente julga, a gente sente raiva e não sabe por quê. Você já passou por essa experiência? Eu já passei por essa experiência. De repente olha para a cara de alguém e diz assim, não fui com a cara dessa pessoa. Não fui com a cara dessa pessoa. E já até torce a boca assim, né? Não fui com a cara dessa pessoa. Provavelmente isso não tem nada a ver com a pessoa. Isso tem a ver com teus fantasmas. Certo? O que tu está vendo nela, não sei, mas provavelmente tem a ver com alguma coisa que está dentro do teu coração. E que não tem a ver, num primeiro momento, com a pessoa em si. E por isso tu não foi com a cara dela, porque lá no teu coração você associou a figura daquela pessoa a alguma experiência ruim, a alguma outra pessoa que não te fez bem numa caminhada, num processo. Então cuidado com esse negócio, não fui com a cara da fulana, não fui com a cara do cicrano. Cuidado com isso. Uma última pergunta, indo para o final. Quando você olha para a sua vida, existe alguém que você diria assim, essa pessoa, essa circunstância, aquele evento da minha vida, roubou a minha felicidade, destruiu a minha vida. Se você consegue agregar um nome, um acontecimento, ou qualquer coisa assim, uma perda, uma agressão, a esse sentimento, se isso não tivesse acontecido na minha vida, eu não seria uma pessoa infeliz. Eu não seria do jeito que eu sou. A minha vida teria dado certo. Então, eis aí o lugar onde você amarrou o barco da sua vida. Vocês lembram da história do barco? Eu já contei aqui, né? Sujeito que foi pescar à noite. Ah, que saudade de pescar, né? Em cima da lagoa. E o acampamento estava lá do outro lado. Chega assim, né? Naquele madrugada, 4 horas da manhã. Ele diz assim, não, já peguei os peixes que eu queria pegar, agora eu vou voltar lá para o outro lado. Ele pega o remo, então começa a remar o barquinho, e rema o barquinho. E aquela luz lá do acampamento não se aproxima nunca. E de repente os primeiros raios de sol, já está 1 hora remando,
os primeiros raios de sol batem, ele percebe, ops, esqueci de desamarrar o barco. Ele remou, mas o barco estava amarrado ali na... Aonde você amarrou seu barco? Se você conseguir dar um nome, um lugar, um cheiro, um evento, uma circunstância a essa pergunta, você tem a resposta de onde você amarrou seu barco. Aí a outra pergunta é se você pretende deixar o seu barco amarrado aí. Que dá para continuar a deixar ali, né? Mas lamento informar, você nunca vai chegar no acampamento. No lugar onde você vai descansar, onde você finalmente vai estar com as suas coisas, onde você vai se sentir em paz. Você vai viver a vida remando com a sensação de que não está chegando a lugar nenhum. E essa sensação de não chegar a lugar nenhum é porque você não está chegando mesmo. Certo? Isso se transforma num ídolo na nossa vida, porque quem define quem nós somos e qual é o significado da nossa vida não é Deus, não é o Evangelho, não é a obra de Jesus na cruz, mas o que é? O que define quem eu sou? O meu trauma, a minha dor, a minha história, o que fizeram comigo. E isso está ocupando o lugar de Deus e, portanto, é um ídolo. Um ídolo que consome as minhas energias, a quem eu devoto o melhor das minhas energias. Isso não era para estar sendo colocado nisso. Isso era para estar sendo colocado em outro lugar. Em outra pessoa. E, portanto, isso é um ídolo. É idolatria, tá? Ninguém está dizendo aqui que o que você viveu não foi nada. Está dizendo tudo isso porque você está menosprezando a minha dor, a minha mágoa, está menosprezando a minha história. Não, eu estou tentando, de maneira honesta, mais amorosa possível, dizer que o fato de nós nos aferrarmos à nossa dor e aos traumas da nossa história, isso, no fim das contas, nos faz mal. Por mais que eu entenda a legitimidade do seu sentimento, do meu sentimento em relação a coisas que vivemos, não estou dizendo que sentimentos não sejam legítimos, mas o fato é de que permanecermos nesse estado nos mata. Isso é uma verdadeira antecipação do inferno. É convidar o diabo para sentar conosco todos os dias para tomar chimarrão, ao invés de tomar um chimarrão todos os dias na presença de Deus, como fazia Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Já tinha chimarrão naquela época, sabia? Tinha um pé de erva, do lado da árvore da vida tinha um pé de erva mate, e a primeira coisa que... Não, desculpe, gente, estou brincando. Mas no fim do dia eles batiam um papo, entendeu? No fim do dia eles batiam um papo. E era um papo bom, um papo que fazia bem. Tem gente que bate um papo com o capeta todos os dias. Porque não perdoa, porque decidiu odiar, porque decidiu ter raiva, porque alimenta aquele negócio dentro de si. E esse tipo de situação, esse tipo de ânimo só pode atrair coisas que não vêm do alto. Ok? Portanto, o perdão é uma expressão da legítima compreensão da graça, e por isso Jesus diz no final da parábola que perdoados que não perdoam, não serão perdoados. Certo? Perdoados que não perdoam, não serão perdoados. Você se sente amarrado ao passado pelas cordas da mágoa? Você se sente assim? Você crê que o Espírito Santo pode lhe dar as forças para perdoar e seguir adiante? Para processar esse negócio? Para redimir esse negócio difícil que você viveu? Como assim redimir esse negócio? Querido, eu já disse isso muitas vezes, digo mais uma. Essas coisas difíceis que nós passamos na vida, elas têm o potencial de nos destruir. Sim, elas têm.
mas elas têm também o potencial de nos transformar, de se transformar em ferramentas extremamente preciosas para ajudarmos as outras pessoas. Eu lembro aqui de um texto que nós vimos ontem no seminário de lideranças do apóstolo Paulo, lá de 2 Coríntios capítulo 1, com o consolo com o qual fomos consolados, também consolamos as outras pessoas nas tribulações que elas passam. Quando as nossas dores são devidamente redimidas, a gente se torna profundamente empático com as pessoas que passam pelas mesmas situações. A outra pessoa vem com a sua dor e a gente entende a dor dela. A gente sabe aonde está apertando o sapato. A gente tem ferramentas para ajudar. Quer dizer, as nossas maiores dores, quando são levadas para a cruz, quando são redimidas, quando são cobertas com o sangue de Jesus, elas se transformam no nosso grande ministério, na nossa grande capacidade, na nossa grande oportunidade de serviço a outras pessoas. Deus é expert em transformar o mal em bem. Ele nos salvou por meio da morte do seu filho. E, portanto, sua vida não se perdeu. O que aconteceu não precisa representar um ponto final. Isso pode ser reescrito com a tinta do sangue da aliança do Cordeiro. Essa história pode ser reescrita. Jesus certa vez perguntou para um cego, e com isso eu termino. Era uma pergunta aparentemente boba. O cego está ali diante dele e ele pergunta: o que queres que eu te faça? Como assim? O senhor não está vendo que eu sou cego? Quem é o cego aqui? Quero ser curado da minha cegueira. Mas não, essa pergunta é uma pergunta importante. Uma pergunta que Jesus está fazendo para mim e para você também nessa manhã. O que queres que eu te faça? Você quer ser curado? Porque às vezes nesses processos o problema não é que falta poder para Deus nos curar, é que a gente não quer ser curado. A gente tomou uma decisão de casar-se com a nossa dor, de vestir a roupa do vitimismo. Nós encarnamos esse personagem, nós nos acostumamos que as pessoas nos aproximam de nós sentindo pena. E nós achamos isso bom. Nós encontramos uma área de conforto dentro dessa situação. Por isso a pergunta de Jesus. O cego estava ali numa situação deprimente, mas ele tinha o favor das pessoas, ele não precisava trabalhar, as pessoas davam esmola. Ele tinha, apesar de toda a dificuldade, uma certa região de conforto. Uma vez que ele tivesse olhos para ver mais uma vez, ele teria que redefinir, reconstruir toda a sua vida mais uma vez. Isso a gente nem sempre quer. Então a pergunta é essa: o que queres que eu te faça? Quero convidar você para ficar em pé um instante. Gostaria que você pensasse profundamente nisso. Gostaria que você levantasse a sua oração, ainda que de maneira silenciosa, íntima. Mas responda a essa pergunta que Jesus está fazendo. O que queres que eu te faça? Você quer que esse milagre aconteça na sua vida? Se você quer, diga: Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida. Eu não quero mais dormir com fantasmas. Eu não quero mais alimentar monstros. Eu não quero mais machucar os outros porque um dia fui machucado.
Eu não quero continuar me amargurando. Senhor, ajuda-nos. Intervenha nas nossas vidas. Que teu Santo Espírito aqui nessa manhã passeie entre nós. Se manifeste nesse silêncio das nossas almas. Teu Espírito Santo tenha acesso nessa manhã aos porões dos nossos corações. Ó, vem, Espírito Santo de Deus, vem para limpar esses porões escuros, para tirar todo o lixo que fomos acumulando ao longo da vida lá dentro deles, para expulsar cobras, ratos e morcegos que encontraram um espaço confortável para viver e habitar dentro desses porões da nossa alma. Que a luz da tua palavra venha e ilumine as nossas sombras. Visita-nos com o teu poder nesse momento, com o teu poder de convencimento acerca da verdade da palavra de Deus, para o nosso próprio bem e para a nossa própria cura, também para o bem das pessoas que convivem conosco. Ó Deus, nós somos muitas vezes como aquele homem que teve uma dívida impagável, perdoada. Nós não temos consciência, uma consciência profunda e aguda do que foi feito por nós na cruz do Calvário, do preço que foi pago pelo nosso perdão, pela nossa liberdade, pelo nosso recomeço, pela oportunidade da remoção da ira de Deus de sobre as nossas vidas. Nós não temos essa consciência. Leva-nos, ó Deus, a sermos quebrantados, para que não nos levantemos como juízes dos outros homens, mas nos levantemos como enviados para anunciar o amor de Deus a toda e qualquer pessoa. Ajuda-nos, ó Deus, a perdoar. Ajuda-nos a tomar a decisão aqui, nesta manhã, de dizer: eu vou lidar com isso. Eu vou tomar a decisão. E a partir da minha decisão eu vou caminhar para que os meus sentimentos, para que tudo que brota dentro de mim a partir dessas experiências difíceis, estas coisas elas se coloquem sob a minha decisão. E não mais as minhas decisões se colocarem sob os sentimentos que me controlam, que me dominam e que me fazem fazer coisas que eu não quero fazer. Esse é o nosso clamor aqui nessa manhã, Senhor. Escuta a nossa oração. Escuta o nosso pedido. Porque tu tens o poder de nos libertar dessas algemas. Tu tens o poder de quebrar esses grilhões. Tu tens o poder, ó Deus, de fazer com que estas experiências se transformem em ferramenta de trabalho para construir na vida dos outros e não para cavar o nosso próprio buraco. Que assim seja. É o que nós te pedimos. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.